Olá, crianças, bom dia. Nós estamos nessa quarta-feira, dia 25 de agosto, nesta aula de língua portuguesa com a Ana Lúcia, professora de língua portuguesa. Vamos ver o nosso conteúdo dessa aula de hoje, interpretando, lendo e interpretando relato pessoal. Nós vamos ficar mais essa semana com relato pessoal. Relato pessoal, a própria expressão já diz, É algo que é relatado da minha própria pessoa. Algo que eu fiz, que marcou muito a minha vida, ou algo que eu estou fazendo ou ainda vou fazer. Mas geralmente esses verbos que eu uso, por exemplo, eu fiz, eu vi, eu fui, eu participei, tá? Eu contei a história. Então, esses verbos onde indicam passado é uma das características dos relatos pessoais. Os verbos são nos passados, A gente fala de experiências já vividas, já passadas comigo. Fatos, ocorridos comigo mesmo. Então, por isso que é chamado de relato pessoal. Vamos também ver alguns questionamentos de compreensão desse relato e, em seguida, a análise linguística, respondendo a atividade do livro Ápice na página 168. 3 questões. 1, 2, 3. E vamos também para o ditado torto. Que ditado torto seria esse? Todo mundo sabe o que é uma coisa torta, algo que foge à sua normalidade, à sua linearidade. Então, o ditado torto é aquele em que a gente precisa consertar. É como se o ditado tivesse de uma forma e a gente vai ter que fazer ele de uma outra forma. Por exemplo, a professora vai ditar a palavra por exemplo, dita a palavra dito a palavra normal, como não está vindo nenhum aqui no meu pensamento, mas eu vou já te dizer, já vi. É assim, a professora vai ditar uma palavra, por exemplo, roda, a palavra normal, roda. Então, você escreve a palavra roda no seu caderno e você, à direita dessa palavra, você vai escrever a palavra com M, com o acréscimo da letra M ou da letra N, dependendo da regra, para que ela modifique a palavra. Então, da palavra roda, eu escrevo roda e na frente eu escrevo ronda. Por que ronda? Porque essa palavra recebeu o acréscimo de uma letra que nasaliza o som do O, que é um som aberto, para um som nasal, que é ON. Então, de roda passou a ser ronda, porque eu escrevo uma letra que nasaliza. Esta letra pode ser N ou então M. O que é que eu vou decidir? Eu vou ter que seguir uma regra. A regra para se escrever M ou N é a seguinte. Nós vamos fazer. A regra é: só se escreve M no final da sílaba ou no meio da palavra quando a letra seguinte é P ou B. P ou B. Se essa letra seguinte não for nenhuma dessas duas, for as outras consoantes, então se escreve com N. A gente vai já entender melhor.
E vamos ver também, responder a página do livro. Vamos lá. Acompanha comigo. Primeiramente, o relato pessoal é o mesmo, né, da Maria Beatriz, mas a gente, para entender, a gente precisa estar perguntando. Então, qual é o nosso gênero textual estudado? Já está dizendo lá em cima, relato pessoal. Por que o texto é chamado relato pessoal? Expliquei para vocês ainda há pouco. Porque é algo que eu vou falar sobre mim mesmo. Então, eu vou relatar algum fato ou ocorrido, ou experiência, ou acontecimento vivido por mim mesma. Então, porque é muito pessoal, é meu, fui eu quem viveu. Então, por isso que é chamado de relato pessoal. Quais as características do gênero relato pessoal? Bom, primeiro a gente já está dizendo, né? O relato pessoal é um acontecido meu mesmo, da própria pessoa. Eu vou relatar algo sobre mim mesmo. Então, o relato pessoal se refere à própria pessoa que está contando. A pessoa que está contando, ela é o narrador, né? É o relator também, que está relatando o fato sobre si mesma, tá? Esse fato pode ser algo do passado, quer dizer, que aconteceu já, ou algo que esteja acontecendo num passado, mas um passado bem próximo do presente, entendeu? Então, assim, vocês lembram de quem o texto fala? Esse texto aí tá falando de quem? Bem na primeira linha tá dizendo, o texto fala de Maria Beatriz, não é verdade? Qual é o nome dessa pessoa? Já acabei de falar, Maria Beatriz. Fala de uma menina de 10 anos que tem o nome de Maria Beatriz. Quantos irmãos tem Maria Beatriz? Aí nós vamos à primeira linha, a segunda linha, entra na família. Diz o nome da minha mãe, Isla, do meu pai. O nome do meu pai é Aureliano. A minha família é formada por 5 pessoas, meu pai, minha mãe, uma irmã mais velha e um irmãozinho, caçula e eu. Então, fora a Maria Beatriz, quantos irmãos ela tem? Exatamente, 2, né? É o irmão mais novo e o irmão mais novo e o mais velho, né? O mais velho. Então, ela tem 2 irmãos. Em que local a família costuma praticar esporte? Bora lá. Qual é o local? Porque elas, bem aqui no segundo parágrafo diz, todas as pessoas da minha família gostam de esporte. Às vezes vamos andar de bicicleta no Parque da Cidadania. Né? Então elas vão para o Parque da Cidadania. O local é este. Você conhece esse local? Você já foi no Parque da Cidadania? E lá, se você já foi, lá realmente é adequado para praticar esporte? Eu já fui, eu acho que é adequadíssimo para praticar todos os esportes. Você conhece esse local? Quer dizer, você já foi, se você já foi, você conhece. É verdade? O que quer dizer no texto a expressão irmãozinho caçula? Você tem um irmãozinho caçula? O que quer dizer? Ele é o primeiro, ele é o do meio, ele é o último que nasceu? Exatamente, ele é o irmão mais novo, é o último irmãozinho que nasceu, tá bom? A família do texto pratica esporte todos os dias? Vamos voltar lá. No segundo parágrafo, todas as pessoas da minha família gostam de esporte. Às vezes, vamos andar de bicicleta no Parque de Cidadania. Outras vezes. Então, é todo dia que ela pratica? Não, não é todo dia. É uma vez sim, outra não, às vezes. Não é todo dia. Muito bem. Aí aqui eu quero perguntar para você, como você sabe disso? Porque diz só às vezes, e às vezes não é todo dia, uma vez aqui, outra lá. Qual o segundo filho do casal, Islane e Aureliano? Qual é o segundo filho? Aí lá fala assim, é formada por 5 pessoas, meu pai, minha mãe, uma irmã mais velha e um irmãozinho caçula. E aqui pergunta qual filho
Qual o segundo filho do casal? Ora, ela diz, a garota fala que é uma irmã mais velha é a primeira. Um irmãozinho caçula é o último. E eu. Então, qual é a do meio? Qual é qual é o segundo filho? É a Maria Beatriz. Ela é a do meio, a do meio. Se tem 3 filhos, a do meio é a segunda. Entendeu? Então, ela é a do meio. Qual o nome da escola que Maria Beatriz estuda? Lá no terceiro parágrafo diz, eu gosto muito de estudar, o nome da minha escola é CPI. Então, é CPI, né? Muito bem. Qual o mês em que Maria Beatriz está de férias? Dá para perceber, gente? Aí, vamos ver lá. CPI, eu tenho muitas amigas, também gosto muito dos meus professores. Gosto da minha professora de português, ela é muito bonita e gosta de mim. Eles ensinam muitas coisas importantes para nós. Sou muito estudiosa, só tiro 10. A disciplina que eu mais gosto é português. Agora estou de férias até o mês de agosto. Então, agora, esse agora se refere a um mês antes de agosto. Que mês é esse? Exatamente, é julho. O mês das férias dela é julho e se estende até agosto, né? Muito bem. Então, assim, o questionamento que eu queria fazer é esse, para você entender melhor o texto, porque nós vamos fazer prova, né? Várias provas, então você tem que estar sabendo. Ainda alguma coisa sobre relato pessoal. O que é um relato pessoal? Eu quero colocar cada vez mais para você aprender, você saber tudo sobre os textos que a gente está estudando. O relato pessoal é um gênero textual com a função de documentar memórias ou então vivências de um indivíduo, quer dizer, de uma pessoa ou até de um grupo de pessoas. Quer dizer, documentar a memória é você guardar na sua memória essas experiências vividas. Então, você vai relatar o que você viveu. O relato pessoal se assemelha a uma narração ou ficção, e não ficção, quer dizer, uma narração quer dizer algo verídico que aconteceu mesmo, não é uma história inventada, tá? Além de conter elementos comuns entre os tipos textuais, como personagem, tempo, espaço, local onde acontece a história, narrador. Entretanto, uma diferença básica entre ele é que, segundo alguns autores, o relato, além de não possuir narrador, não tem narrador, tem o relator. O relator. Além de não possuir narrador fictício, como é possível na literatura, foca-se na documentação histórica e não na construção estética artística. Documentação histórica são os fatos ocorridos, tá? Muito bem. Aqui para você, a gente vai fazer algumas atividades com a letra M antes de P e B. Você está vendo aí o modelo? Essa setinha está mostrando que o M pode ser antes de P e B, apenas. Somente no meio da palavra se escreve M, se a próxima letra for um P ou um B. O uso da consoante M é obrigatório antes das consoantes P e B. Somente antes de P e B é obrigatório usar M, sendo essa uma regra da língua portuguesa. E se é regra, não pode ser mudado. Isso é para sempre. Se você aprender, memorizar, não esquecerá mais nunca e nunca vai mudar. Só se escreve M no meio da palavra se depois dela for P ou B. Percebemos que, ao produzir o som das letras M, é assim, P, B, P, B. Nossos lábios se juntam, por isso elas são chamadas de consoantes bilabiais. Bi porque você usa os 2 lábios, tá? Aí nós vamos aqui já para a atividade, vou deixar maiorzinha, mas você tem ela aí nas suas tarefas. Se não tiver na tarefa que veio da escola, mas você vai ter nas tarefas colocadas aí para xerocar. Então, é a de número 6, da nona OD. Leia o relato pessoal abaixo e responda o que se pede.
Nessa que você tem aí, houve um erro quando a gente recebeu, eu consertei essa aqui. Mas a que você recebeu tá dizendo leia a tirinha, mas é porque veio com esse erro. Não é tirinha, isso é um relato pessoal. Essa que eu estou mandando aqui agora tá aí, ó, número 1. Leia o relato pessoal abaixo e responda o que se pede. O título do relato é Brincadeira a Bordo. Na Antártica, o tempo muda muito rápido e pode de repente se transformar totalmente com a chegada de uma forte tempestade. Às vezes ficamos horas ou dias sem poder ir para o lado de fora do barco por causa do vento. Então procuramos alguma coisa para fazer dentro do barco. Brincamos de teatro, de lojinha, inventamos jogos, cozinhamos, assistindo filmes. Uma das nossas brincadeiras é improvisar patins, colocando papel debaixo dos pés para escorregar enquanto o barco balança. Quando o tempo melhora, dar para sair para brincar e ver o que tem lá fora. Há brincadeiras que só podem ser feitas em lugares como Antártica. É inclinar para trás contra o vento sem cair no chão. Pegar pedaços compridos de gelo que ficam pendurados nas bordas das pedras grandes e fingir que são picolés. Imaginar esculturas dos icebergs como as pessoas fazem quando olham as nuvens. Improvisar escorregadores, né? Fazer bonecos de neve, pular do alto dos morros gelados na neve fofa, construir labirintos, esconderijos e até uma casa de gelo. Quem escreveu esse relato foi Laura. Foram as irmãs Laura, Tâmara e Marininha Klinker. Férias na Antártica, né? Editora São Paulo. E aí você vai aqui para baixo. Complete corretamente as palavras com M ou N. Lembrando a regra principal. Só se escreve M se a próxima letra depois dela for B ou P. Se não fosse as duas letras, o resto tudo é N. Então, tambor, banco, samba, campo, limpo, bambolê, merenda, laranja, bambuzal, temporal, lombo e mundo. Vamos relembrar a regrinha para a escrita da letra M. Antes das letras M ou antes das letras P e B, só se escreve M. Agora, escreva palavras com M antes de P e B. Você vai criar palavras com M antes de P e palavras com M antes de B. Olá? Muito bem.